Boa noite, amigos. Eu recebo com muito prazer um amigo muito querido de muitos e muitos anos, Zé Carlos Poroca, que era da Braspérola. A sua carreira profissional, Poroca, é muito intensa, né? Você começou na Braspérola? Não, eu comecei no ramo da construção civil, empresas de engenharia, e através delas eu trabalhei em vários estados do Brasil, saí daqui solteiro e voltei casado e com 3 filhos, né? Você foi trabalhar ou foi transar? As duas coisas, né? Ah, tá certo. E foi quando eu vim para a Braspérola, que estava comprando a primeira fábrica aqui em Camaragibe, a Unifisa, e mais na frente comprou a Ciper e ficou com um complexo industrial, e eu fiquei nesse complexo durante 6 anos. E aí foi quando começaram as mudanças, forças ocultas interferiram e iam mudar os rumos do que até então estavam sendo trabalhados. A Braspérola chegou a estar entre as 20 maiores contribuintes de ICM de Pernambuco, mas resolveram mudar a condução das coisas, né? Desativando parte, mandando para o Espírito Santo. Naquela ocasião eu achei que não ia dar certo, como efetivamente não deu. Olha, eu me recordo, naquele tempo da Braspérola, que você tomou uma atitude que eu acho que foi pioneira. Você viu que os operários chegavam lá com fome. Aí você foi a primeira grande empresa de Pernambuco a fornecer café da manhã, não foi assim? Exatamente. Nós tínhamos lá um refeitório. O empregado tinha uma jornada de 7 horas e meia aproximadamente, mas muitos deles, eles vinham para trabalhar de estômago vazio. E nós tínhamos lá um serviço social que fez uma pesquisa, nós implantamos e isso melhorou, inclusive, a produtividade industrial. Depois você fez um belo trabalho, Poroca, na venda das casas da fábrica para os operários, não foi? Nós herdamos, na compra da fábrica, herdamos um conjunto de casas, vou estimar o número da ordem de 30, 40 casas, que eram habitadas por operários da fábrica. Mas o nosso ramo era têxtil, indústria têxtil. E aí eu fiz uma proposta para a diretoria de vender aquelas casas para os moradores. Eles pagariam um percentual sobre a remuneração e a gente se livrava do problema, porque até então toda a manutenção, conservação, troca de materiais era feita pela fábrica. E a nossa atividade era têxtil. Isso foi aprovado e vendemos todas as casas que eram da empresa. Aí você foi para o ramo do shopping center. Na verdade, eu entrei pela indústria de shopping. Antes disso, eu passei 2 anos em outra indústria têxtil muito moderna, em João Pessoa. E chegou um tempo que quiseram que eu fosse morar lá, mas a minha família não quis. E eu voltei para Pernambuco. Aí entrei para o shopping center pela porta lateral, porque eu vim para a construtora que era a dona do shopping, que era o Guararapes. Em 6 meses eu estava dentro do shopping, o Guararapes, recém-inaugurado, e estou até hoje dentro do segmento que eu gosto muito, aprecio. Teve uma confusão, eu me lembro, a inauguração do Guararapes, invadiram o Bom Preço, não foi? Eu não estava lá nessa época, mas eu soube, porque era a maior loja do Bom Preço na época, né? E para as pessoas que moravam no entorno era uma grande novidade. Mas invadiram para conhecer, para ver aquele mundo, né? Já que a loja tinha, à época, 12 mil metros quadrados. Era um mundo de lojas de supermercado. Era maior aqui do Grande Recife. Então, causou alegria e surpresa, e a multidão invadiu, mas depois tudo se normalizou. Aí você depois foi para o Tacaruna. Depois para o Tacaruna. Eu inaugurei o Tacaruna. Também não foi fácil, porque o Tacaruna começou inacabado, sem praça de alimentação, obra embargada. E nós temos no Tacaruna, temos 4 comunidades carentes no entorno, né? Santa Amaro, Santa Terezinha e mais 2 em frente ali perto da antiga fábrica Tacaruna. Então não foi um período muito difícil, né? De 1 ano e meio, até que um dia um cidadão que era da administradora sugeriu que a gente parasse de ter autopiedade, que a gente começasse a trabalhar, e parece que aquela palavrinha funcionou, e o shopping foi
decolando até atingir voo de cruzeiro e hoje é um equipamento extraordinário, né? Aí o baiano lhe roubou e você quase não voltava mais da Bahia, não foi? Eu tive uma passagem rápida para o Natal, ia passar um ano lá, terminei passando 3, mas já sabia naquela época que eu ia para Salvador. Em Salvador eu fiquei 10 anos, deixei muitos amigos lá, participei de um projeto extraordinário, que era a revitalização de um shopping de 25 anos, que nunca tinha feito uma reforma. Hoje é um shopping referência, está lá. Aí, depois de 10 anos, bateu saudade da terra, fui convidado para voltar ao mesmo local onde funcionou a fábrica Braspero e eu deixei final da década de 90. E está no Camará. Camará Shopping, que foi inaugurado em 2018, um shopping muito moderno, equipamentos ultramodernos, numa área de influência muito boa, que atinge todas as faixas de público. E nós estamos aí trabalhando e lutando contra essas adversidades como economia, inflação, desemprego e pandemia. Ô, Poroca, cada shopping que você dirigiu tem uma característica diferente? Sem dúvida alguma. Aliás, assim, antes mesmo de inaugurar o shopping, são feitos trabalhos de estudo de mercado, né? De localização, quem está em torno dele, a faixa de público, de idade, de renda, educação, para se montar esse projeto voltado para esse público. A partir daí, é feita uma verificação periódica para saber se aquilo ali está se confirmando. E essa atualização é feita. Então, por exemplo, nós temos aqui vários shoppings, em torno de 20 no estado de Pernambuco. Cada um tem um posicionamento. O Rio Mar tem o seu, o Recife já tem um bem definido. Aliás, assim, eu considero o Recife um dos melhores shoppings do Brasil, não é de Pernambuco. Por quê? Ele tem de tudo, é consolidado, tem localização extraordinária, né? Ele criou no seu entorno, né, todo um conjunto de habitações de um bom nível, né? E foi por causa do shopping de Recife que houve aquele adensamento em Boa Viagem num raio de 2, 3, 5 quilômetros, né? É o que acontece com o shopping. Eu faço até uma comparação. De 20 anos para cá, os shoppings têm o mesmo papel que teve a indústria têxtil no começo do século XX, que é você reordenar no seu entorno. E a partir desse entorno você vai criando outras condições, tanto de moradia como também de negócios. Agora, o shopping recentemente, né, Poroca, virou muito mais serviço do que até próprias lojas, né? Tem muito serviço, né? Veja bem, eu vou voltar um pouquinho no passado. Quando se falava colocar cinema em shopping, era uma coisa assim proibitiva, porque ocupava um grande espaço e não tinha retorno econômico, financeiro nenhum, ou quase nenhum, muito pequeno. Hoje é quase que inadmissível você ter um shopping e não ter cinema, faz uma interligação. Essa parte de serviço não é, digamos assim, privilégio aqui dos shoppings brasileiros, não. Isso vem acontecendo no mundo inteiro, porque há uma transformação muito grande de empresas maiores assumirem outras empresas menores. Então, você vê Riachuelo ampliando o seu mix, saindo do mix de vestuário, entrando cama, mesa e banho, né? Coisa que ela não fazia. Algumas já entrando até em imobiliário, né? E serviços passou a ser uma necessidade, porque deixou de ser um centro de compras e passou a ser um centro de conveniência. Então, você vai hoje num shopping, você tem lá clínica, laboratório, alguns shoppings dispõem aqui em Pernambuco se chama Expresso Cidadão, onde você pode trocar a identidade, tirar um passaporte e coisas desse tipo. E eu diria assim, que a tendência é aumentar. Eu diria assim, que logo, logo vamos ver aí metade de lojas tradicionais e metade de serviço. Já temos alguns casos aqui em Pernambuco, você ter
como é o caso de Caruaru, você tem uma faculdade dentro ou do lado do shopping. É uma tendência natural, até, digamos, para preencher esses espaços que originalmente foram projetados para ser vestuário tradicional. E hoje, o Rio Mar, por exemplo, é cheio de empresarial em volta dele, né? Além do empresarial, internamente ele tem talvez o melhor mix de serviços aqui de Recife, né? É um shopping extraordinário, muito moderno, digamos assim, foi feito com muito carinho pela mão de um grande empresário que você conhece. Da arquitetura até a ambientação, os móveis foram escolhidos para aquele shopping. Sergipano, João Carlos Paz Mendonça. Sergipano, João Carlos Paz Mendonça, por quem eu tenho uma grande admiração. Agora, você falou aí em cinema e shopping, apenas o shopping, o outlet, não querem cinema, porque diz que o cara vai ficar muito tempo lá e ele quer que o cara vá para o outlet para comprar. Então, os outlets não têm cinema. Eu não conheço nenhum outlet no Brasil, aliás, no mundo, se bem que eu não conheço o mundo inteiro, mas pelo menos da Europa e de alguns países da Europa e dos Estados Unidos que tem um cinema. Porque o objetivo é outro. Lá o outlet, você tem... Qual é o objetivo do outlet? Você vender produtos que saíram de coleções passadas ou tem algum pequeno defeito e vender nesses shops. E você quer que tenha uma rotatividade muito grande de clientes, então ele não quer que o cara vá para o cinema, ele quer que ele compre a mercadoria daquelas lojas lá. Tanto que ele não tem uma estrutura de um shopping normal, que faz um investimento muito grande, por exemplo, em ar-condicionado, né, que é um dos maiores investimentos que é feito nos shoppings tradicionais. Mas tem essa coisa por exemplo, o outlet daqui é o ar livre, os corredores, então tem ar-condicionado na coisa. Chamam o quê? Mall? Como é essa coisa? O de Carpina também é assim. São os chamados shoppings abertos. Shopping aberto. Nos Estados Unidos, a gente chama mall o empreendimento. Eu vou ao mall. Ao contrário do brasileiro, eu vou ao shopping center, lá é chamado de mall. E aqui, para os brasileiros, mall são os corredores. Então, nós chamamos o mall de esses corredores onde os clientes circulam. Esses empreendimentos, não apenas outlet, mas outros tipos de empreendimento shopping, eles são chamados mall abertos, né? Shoppings abertos, porque não tem a estrutura de um shopping tradicional, né? Como eu falei, ar-condicionado, às vezes uma subestação mais reforçada para manter o equipamento funcionando durante horas, se houver um problema externo, e vai por aí, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o José Carlos Poroca. Vamos continuar conversando com o José Carlos Poroca, empresário que hoje é o superintendente do Camará Shopping. Poroca, você é apaixonado pelos Beatles, né? Tem uma coleção de discos, é? Sou já de algum tempo. Na época que eu era solteiro, bem mais moço, né? Eu tenho alguns livros e tenho cerca de 50 discos de vinil da banda inglesa, mas eu gosto de reforçar. 50 discos, 0 quilômetro, nunca receberam uma agulha. E para ninguém tocar neles, eu coloquei moldura para ninguém se dar o trabalho ou querer se aventurar ou querer ouvir aquele disco. Então, estão todos emoldurados para evitar esse risco, digamos assim. É a primeira pessoa que eu vejo que compra o disco para não ouvir. Você não ouvia, não? Ou comprava dois, um para guardar não. e outro? Aí eu comprava o CD, né? E aí eu vi o CD, mas o vinil estava guardado ali na parede, porque o vinil, eu não tenho ouvido para isso, mas assim, os que têm ouvido bons dizem assim que o som do vinil é muito diferente e melhor do que o som do CD. Então eu via o CD, ouço o CD no carro ou em casa, e o vinil fica lá porque tem dois detalhes. Primeiro, do vinil para preservar a peça intacta. E segundo, pela capa, porque ali é uma peça gráfica histórica, né? E tem capas, inclusive, que eu tenho, que sequer foram para o mercado. Foram feitas e não chegaram no mercado. Onde é que você arranjava isso? Aí eu comprei aqui no Brasil, Mercado Livre, na Espanha,
Na Europa, uma vez eu comprei num aeroporto do Chile, encontrei lá o disco que foi um musical daquele Cirque du Soleil, né? E esse disco não tinha aqui no Brasil. Eu encontrei lá e era o único exemplar. Aí eu disse aqui, 0 quilômetro, repetindo, né? E aquele disco que eles estão andando pela rua? Aquilo é o Abbey Road. Esse disco eu também tenho. Também 0 quilômetro, né? Que para mim é talvez o melhor deles, né? Mas eles já estavam na fase já de... Havia um desgaste, já se sabia ali que não ia durar muito, né? E essa série da Netflix, você viu? Eu vi, são 7 horas de duração. Virou direto, foi? Não, eu vi em pedaços, porque é muito tempo. Eu tenho o DVD e tenho o vinil que foi gravado da parte superior do prédio do estúdio do quarteto, né? Quando a polícia foi e interrompeu. Eu tenho esse vinil de toda a gravação. Ô, Poroca, você, em todas essas atividades empresariais que teve, você sempre foi conhecido por um cara que trabalhava muito, né? Era sempre o primeiro a chegar, o último a sair. E como é que encontrava tempo para virar escritor? Bom, primeiro a história começa na fase de criança, né? Eu lembro que uma vez, não lembro a idade, minha mãe me levou ao médico, devia ser um psiquiatra, presumo. E a menina foi para o psiquiatra, é por isso que tem esse negócio do disco que não ouve. Aí, porque ela é preocupada porque eu estava lendo muito, né? E o médico disse, olha, a senhora tem mais aqui agradecer e parabenizar. Desde criança que eu lia demais, né? Então, assim, só escreve quem lê. E eu leio de tudo. Eu leio livro, leio revista, bula, jornais. Lê bula? Bula. Também você tem umas coisas que só você. Até para aprender alguma coisa de medicina. A letra é pequenininha, né? Mas a gente tem óculos para funcionar. Então, eu lia muito. E para escrever, a história começa... Eu já estava atuando em shopping. Quando eu falo escrever para publicar. Quando minhas amigas Sônia Lopes, Terezinha Nunes e Divane Carvalho, que formavam a STD, sugeriram eu fazer um artigo para o Diário de Pernambuco sobre fundo de investimento imobiliário, que era um investimento novo aqui no Brasil e mais novo ainda aqui no estado de Pernambuco. Eu fiz, foi publicado e peguei o gosto pela coisa. Hoje eu tenho mais de 500 artigos publicados em 3 livros. Vamos ver, vamos falar do livro. Esse primeiro aqui. Bocas Múltiplas. Alguém pergunta, Bocas Múltiplas? Eu digo assim, é o título de um artigo que foi publicado. E eu falo que as mulheres têm mais de uma boca, que ela varia muito de acordo com o estado emocional que ela se encontra. Mas aí a pessoa vai ter que ler o livro para entender um pouco, né? As mulheres não gostaram disso, não. Pelo contrário, eu estou elogiando. É porque mulher tem muita boca? A boca fica mais vermelha, menos vermelha, de acordo com o interesse. Não é falar muito e falar pouco, não. Não, isso é outra história, né? É outra história. Mas essa boca aí são lábios. Para não falar lábios múltiplos, né? Porque podia ter mais de uma interpretação. Eu coloquei bocas múltiplas, mas eu me refiro aos lábios. E a vida dos outros? Que diabo é a vida dos outros? Essa vida dos outros, não. Essa vida dos outros foi baseada num filme sobre que se passa num país da Europa Oriental e essa pessoa fica observando um casal para tentar ver se eles são espiões de algum outro país inimigo, entendeu? E aí a gente aproveita, coloca alguns molhos, etc e tal, né? E essa boca de Mary Moore? Mary Tyler Moore. Porque assim, eu tenho assim, eu sou meio fascinado por bocas. Quando eu digo bocas, estou de novo repetindo, são lábios. E essa atriz, ela tem um lábio muito extenso, né? Horizontalmente, né? E eu fiquei e sou fã dessa boca, né? E aí, em cima dessa boca, eu fiz um texto, né? Você deve ser um grande beijador, né? Porque gosta de boca. Não, não sou. Não? Eu disse, já fui. Já foi, né? Não puxa maroca. Isso é uma música, se não me engano, do Velho Capiba, né? E eu peguei isso aí para transformar em texto. Tudo tem uma historiazinha que tá lá no texto, né?
Sim, aí o segundo livro é 64, que as pessoas imaginavam que era um livro sobre a Revolução, né? Não é, Esse é o terceiro livro. É o bicho. É o terceiro livro, 64. 64 não tem nada a ver com tabuleiro de xadrez e muito menos com o movimento de 64 que houve no Brasil. 64 foi uma pesquisa que eu fiz dos cinemas oficiais que existiram a partir do começo do século XX até os dias de hoje. E contei 64 salas. Evidentemente que eu excluí salas de cinema, salas particulares, só aquelas que funcionaram oficialmente, aquelas que recebiam público e o sujeito pagava ingresso. E, infelizmente, a história feia e a conclusão feia é que desses 64, apenas um sobrevive, que é o São Luís, que eu chamo de templo, né? Que foi inaugurado na década de 50 e que eu acho um espetáculo, uma das salas mais bonitas do Brasil. Continua sendo. Não tem um negócio de 64 ligado com esporte, negócio do jogo do bicho, do leão, não tem? Não, 64 é o número, é uma dezena do jogo do bicho que corresponde ao leão. Como eu sou rubro-negro, eu tenho que fazer essa homenagem para ele. Ah, também tem isso, Também né? tem isso. Agora, né? o curioso é esse aqui. Tempo de embebedar jumento. Quer dizer, seu hobby é embebedar jumento, né? Não, isso aí também foi baseado no título de um filme, se não me engano, um filme turco. O título original é Tempo de Embebedar Cavalos. Isso é uma travessia que se fazia ou se faz até hoje pelas montanhas turcas, perto da Síria, o cara transportando mercadorias, se oficiais ou não, eu não sei. Então, o que eles faziam? Eles davam bebida alcoólica para os cavalos, para as mulas, para elas conseguirem suportar o cansaço e o frio das montanhas, né? Então, eu peguei esse título aí e adaptei para a nossa região, mostrando a fortaleza do nordestino, que muitas vezes, para sobreviver, precisa tomar uma água quente, né? Digamos assim. Mas esses cavalos, esse jumento, ficava bêbado, não? Bom, presumo que eles não tinham cabeça para raciocinar, mas o álcool dava forças para eles já fazerem a travessia. E alguns deles morriam porque não aguentavam a soma do frio, do álcool e do esforço, né? E aí, são artigos que você publica nos jornais, né? Foram publicados em jornais e revistas de Recife, João Pessoa, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Mossoró, acho que só. Continuo publicando, mas assim, hoje eu tenho mais de 500 artigos publicados, principalmente em jornais. Hoje publico na Folha de Pernambuco, Recife, e no jornal À Tarde, Salvador. E agora é o novo livro que ele vai lançar, né? Ainda não tem título, é o quarto. Agora, veja aqui o que é esse livro. O que é que tem aqui. Está tudo em branco. Isso daqui, uns amigos se reuniram e fizeram um livro para dar para outro. Minha Vida Sexual. Aí está todo em branco aqui, né? Esse já está pronto, né? Não, ele tá bem encaminhado. Mas eu digo escrito, os artigos. Acho que sim. Se não todos, quase todos. A exemplo do que eu fiz em 64, para cada artigo eu vou incluir uma ilustração, que tem uma referência direta ou indireta com o texto. Tem um artista pernambucano, Grimaldo Júnior, fez o primeiro trabalho e está fazendo o segundo. Aí eu tenho que dar todo um brief para ele do texto, para ele fazer o desenho, e eu vou fazer os desenhos, desta vez serão em 2 cores. Você pode até presumir quais são as cores do desenho, né? Vermelho e preto, né? Exatamente, né? Para homenagear o leão, que hoje está com unha encravada, mas vai melhorar dentro em breve. Unhas encravadas. Unhas encravadas. Todas. Ô Poroca, dentro da sua área, eu quero saber de uma curiosidade. Hoje, esses atacadão entraram com força total. Inclusive, alguns hiper estão fechando, estão sendo transformados em atacadão. Atacadão é o futuro do comércio de alimentos? Eu não acredito, né?
Até porque, assim, quem conheceu a venda do seu Manuel, né, que era uma mercearia que vendia de tudo em cada bairro, vê que ele foi... Tinha caderneta, né? Com a caderneta, quem não pagasse anotava na caderneta. Aliás, outro dia eu vi aqui numa capital nordestina, num supermercado de pequeno porte, o uso da caderneta, então não morreu. Então veio o supermercado, substituiu, mas hoje eu ainda tenho a mercearia do seu Manuel nos bairros. O atacadão atinge, digamos assim, não atinge assim, só apenas o público, o varejo, né? O objetivo dele é fornecer para os pequenos comerciantes, os pequenos varejistas, ou assim atender cidades que estão fora da capital que não tem esse mercado para abastecer. Então, eu acredito, está tendo e vai ter muitas mudanças no comércio varejista, é o que eu penso, também nos supermercados, mas eu acho que vai continuar existindo os supermercados, os hipermercados e os atacadões. E as vendas? Surgindo. E as vendas, porque tem uma relação direta com mercado, consumo, economia, entendeu? Isso é inevitável. Isso vem lá atrás de toda a história e vai continuar. Vai sofrer mudanças, mas vai continuar. O que a gente precisa fazer, e não cabe apenas já a nós, sociedade, é melhorar a economia. Quando a economia vai bem, todo mundo vai bem, inclusive os atacadões. Nós queremos agradecer a Zé Carlos Porocca. Vocês viram aqui a história de um executivo de sucesso em vários setores por onde atuou e também um escritor, não é? Que já tem 3 livros e já está com 4 prestes a ser lançado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.